Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer aqui pelo convite, do Rafa, da Kemi, de todas as pessoas aqui. É sempre uma alegria falar aqui com vocês sobre os temas espíritas, essa visão psicológica. E na noite de hoje nós vamos fazer aqui algumas reflexões interessantes, né? Então, nosso tema aqui é sobre a culpa, sobre a depressão, sobre o suicídio, que são temas aí que cada item isoladamente nos conferem reflexões para talvez muitos dias de conversa, muitos dias de palestra, de seminário, mas vamos tentar fazer aqui uma síntese desses assuntos, correlacionando todos esses assuntos que são muito interessantes a todos nós aqui. Bom, eu gostaria de começar falando a respeito da culpa, que nós já falamos aqui em outro momento acerca da culpa, né? E a culpa é um sentimento inerente a todos nós, que está muito relacionada a uma responsabilidade que nós, de certa forma, assumimos por algo que nos ocorreu e que acabamos entendendo que provocou algum prejuízo material, moral ou espiritual, tanto a si mesmo contra outras pessoas, né? No sentido evangélico, a culpa ela pode se apresentar para nós como esse sentimento de pesar que todos nós sentimos em um momento ou outro, porque entendemos que nós acabamos por descumprir uma norma social ou um compromisso, né? E como eu disse, esse compromisso ele pode ser afetivo, moral, institucional, né? E ele tem ali os seus agravantes. No livro Conflitos Existenciais, a Joana de Anjos vai tratar desse assunto em vários momentos. Então, ela vai dar uma definição muito interessante. Ela vai nos dizer que a culpa é o resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo. Ou seja, é uma raiva voltada para dentro, na forma de sensação de que algo foi feito errado, perdão, de que algo foi feito erradamente, né? Ou seja, quando acreditamos que erramos ou que descumprimos uma norma, uma conduta, sentimos uma raiva de nós mesmos voltada para dentro. E esse mecanismo, geralmente, ele acaba gerando um processo de autopunição em nós mesmos. E é claro que esse mecanismo da culpa, ele sobrevive à nossa existência. E nesse mesmo livro, a Joana vai nos falar que a principal causa da nossa culpa é exatamente a nossa sombra do passado, ou seja, a consciência que se sente responsável por males que praticou em relação à lei. Mas qual lei? A lei de Deus, né? E aí a Joana vai nos dizer que, no primeiro momento, nós detectamos, identificamos o erro, mas nós não conseguimos nos acompanhar ali da coragem necessária para efetuar a reparação. Ou seja, nós percebemos que erramos, detectando o erro, nos arrependemos e paramos aí. E não tivemos coragem de dar o próximo passo, ou seja, o passo necessário que é que vai proporcionar a tranquilidade do espírito, ou seja, o que que proporciona a tranquilidade da nossa consciência? É a reparação do mal. E geralmente nós nos acomodamos no arrependimento. Então veja que interessante essa abordagem. Só nos arrependermos não é suficiente. Mas nós precisamos entender também como é que as pessoas definem o arrependimento, porque às vezes nós encontramos determinadas abordagens onde as pessoas falam sobre arrependimento, porque no arrependimento está incluído também a reparação. Mas da maneira que estamos colocando, nós estamos falando erro, consciência do erro, arrependimento, responsabilidade e reparação. Então, a Joana vai nos dizer que, dentro do nosso processo evolutivo, é muito comum que nós estacionemos apenas no arrependimento, ou seja, tomamos consciência do erro e paramos no arrependimento. E não temos coragem para nos responsabilizar pelo erro, pelo equívoco cometido, e depois para reparar, né? E ficamos presos ali. Então, quando nós ficamos presos nesse intervalo de consciência do erro e arrependimento, é onde nós estagiamos no remorso. Então, o que é o remorso? O remorso é a culpa conflitiva, é a culpa doentia que nos faz mal. E essa culpa, ela nos atormenta
sobremaneira, né? E a Joana de Ângeles vai nos falar também, uma mensagem psicografada pelo Divaldo, que existem culpas inconscientes, ou seja, nós trazemos aí culpas de outras vidas, de coisas que muitas vezes nós fizemos, mas os outros não ficaram sabendo. Mas nós sabemos. Aquela coisa que ninguém está vendo, como assaltar a geladeira de madrugada, por exemplo, né? Aí depois a gente, nossa, estou de dieta, não podia ter assaltado a geladeira. Então, a gente sabe, e aí gera a culpa. E aí essa culpa pode chegar no nível, muitas vezes, doentio, da pessoa começar a vomitar a comida, porque a culpa é tão grande que ela vai lá e realiza esse processo, né? E tantas outras coisas que nós acabamos fazendo por imaturidade, né, por não termos ainda o senso moral bem estabelecido. Então, ela vai dizer isso, que todos nós cometemos erros de maior ou menor gravidade e muitos desses ficam arquivados no nosso inconsciente, né? E cedo ou tarde, isso vai voltar para a nossa consciência. Isso vai produzir um mal-estar, vai produzir uma inquietação, vai produzir em nós uma insatisfação pessoal, vai conduzir ali em nós um transtorno de conduta. Então, ela vai nos dizer que as culpas inconscientes, elas se manifestam dessa maneira. Um mau humor, um azedume, um complexo de inferioridade, reclamações constantes. Então, a pessoa tem sempre um comportamento de se justificar para tudo e para todos, adquire muitas vezes um certo vitimismo, pode desenvolver ansiedade, pânico, pode desenvolver a depressão, que está relacionada ao contexto da nossa fala de hoje, né? Mas vamos pensar no contrário. Isso não quer dizer que as pessoas que tenham esses sintomas possam estar presos na culpa, mas geralmente quem tem culpa apresenta esses sintomas e apresenta outras características também que nós vamos falar mais à frente. E a culpa inconsciente, ela também é responsável, como o Emmanuel nos diz, no livro Pensamento e Vida, como um meio de ação das obsessões. Então, as obsessões, elas ocorrem porque a culpa que está presente lá em nós estamos falando aqui das obsessões graves, obviamente, porque, segundo o livro dos médiuns, existem diferentes níveis de obsessão, desde a simples até ali a subjugação, né? Então, a culpa, ela vai ser a porta que vai abrir a influência para os espíritos obsessores para que eles nos encontrem. Porque nós estamos conectados ali pela culpa, ou seja, o sentimento de que cometemos um erro, algo ali no passado, nos arrependemos, mas não demos o passo seguinte para a reparação. E aí esse processo, ele vem ali nos chamar a atenção para que a gente possa, de alguma maneira, nos libertarmos disso. E o convite é para que a gente possa se transformar moralmente, porque é somente por conta dessa transformação que nós iremos aliviar a nossa consciência. Também, Joana e Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, vão nos falar da culpa que existe após o desencarne. Ou seja, muitos de nós, espíritas, que estamos devotados à causa do bem, à causa da caridade, podemos partir para o mundo espiritual com culpas imensas. Isso está muito bem relatado no livro A Libertação. Lá no livro Libertação, o André Luiz relata, lá no capítulo 5, chamado Operações Seletivas, a visita de André Luiz e Gúbio a um local onde ocorriam ali julgamentos, onde os juízes ali, os espíritos trevosos, eles, manipuladores ali do magnetismo, eles conseguiam identificar nas pessoas a culpa que estava presente ali nos indivíduos. E aí, por meio da culpa, eles conseguiam manipular as pessoas de tal maneira que o perispírito dessas pessoas iria se deformando a ponto de chegar ali no resultado final da licantropia, que é a forma animalesca ali dos lobos, né? Então veja que interessante essa passagem do André Luiz mostrando que a culpa no nível muito profundo, ela é um elemento de sofrimento, de dor para nós lá no mundo espiritual, né? E a gente precisa prestar atenção nisso, né? Nesse sentido, acho interessante citar aqui o livro Tormentos da Obsessão,
pelo Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde ele vai contar ali o caso de vários espíritos espíritas, né, espíritos espíritas, que desencarnaram e foram parar lá no nosocômio Esperança, tomados pela culpa, em vários processos dolorosos, alguns ali inconscientes, não conseguindo despertar de um sono profundo, e outros atormentados ali porque perceberam que usaram a mediunidade, usaram o dom da cura, usaram ali da sua oratória, do seu convencimento para se beneficiarem e para prejudicar outras pessoas, acabando prejudicando de certa forma a si mesmos, né? Então, é um livro muito interessante e mostra que esse processo da culpa ele é tão impactante, né, como esse caso da lincantropia, que ele causa uma alteração, ele causa vamos colocar dessa maneira assim, uma deformação no perispírito devido às suas características de plasticidade e tantas outras, que o indivíduo ele precisa reencarnar agora num processo para limpar, digamos assim, para reequilibrar as suas forças perispirituais, e isso vai resultar, obviamente, num corpo disforme, em alguns processos mentais dolorosos, em função da culpa que nós carregamos, né? Então veja que interessante isso, essa dinâmica do erro, do arrependimento e da reparação. Então, toda atitude que nós tivermos perante a vida, que seja pautada fora das leis divinas, ela vai ter essa consequência. E sempre nós arcaremos com essas consequências. É o que está escrito lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, onde Kardec pergunta: onde é que está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. E a Joana de Anjos, no livro Em Busca da Iluminação Interior, vai nos falar que a culpa é um espículo vigoroso nas carnes da alma. Ou seja, é aquele espinho cravado na nossa consciência que nos provoca, que nos instiga, que nos causa dor, para que nós possamos nos libertar desse sentimento da maneira correta. Então, ela vai nos dizer que todos os indivíduos, reencarnados ou desencarnados, acabam sendo vítimas da sua própria sombra, ou seja, da nossa inferioridade. E, no momento ou outro, nós vamos praticar atos que nós iremos lamentar depois, iremos nos arrepender quando nós estivermos amadurecidos psicologicamente, né? Mas o erro está lá, né? E ela vai dizer que mesmo aquele indivíduo que segue retamente o caminho, ele também está sujeito a uma alternância de conduta. Porque muitas vezes, por mais consciente que nós estejamos dos nossos deveres, nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. E aí os desafios que se apresentam e o estado emocional do momento pelo qual nós vamos passar, talvez não sejam tão favoráveis assim. Aí a gente está vendo a casca de banana, mas a gente deveria passar pelo lado, mas a gente ainda pisa na casca de banana e dá uma escorregada. Então a Joana vai dizer, olha, isso é um fenômeno natural que acontece a todos nós. E quando nós vamos amadurecendo psicologicamente, nós conseguimos sair dessa situação mais rapidamente. Quanto mais imaturo é o espírito, mais tempo ele fica preso na dinâmica da culpa. Ou seja, ele sabe que errou, ele se arrepende, mas ele não consegue dar o próximo passo, que é de se responsabilizar pelo ato em si e de reparar o erro cometido. E, de novo, a reparação é com a nossa consciência, porque eventualmente poderemos prejudicar algumas pessoas. Mas se essas pessoas nos perdoaram e foram lá para a colônia, não sei o quê, foram lá para Sírios, para outros planetas, foram para a Capela, não sei, né? Aí a gente vai, mas eu precisava reparar ali com a pessoa. Não, a pessoa nos perdoou, a pessoa é evoluída. Então veja que o delito ele continua na nossa consciência. Então a nossa reparação é com a nossa consciência, é com a vida, né? Então, diante da culpa, nós precisamos tomar consciência de que estamos num processo. Que processo é esse, Paulo? Fazendo aqui o resumo dessa parte. Cometemos o erro, nos frustramos,
geramos uma raiva voltada para dentro, nos arrependemos e paramos aí. Ou seja, não assumimos a responsabilidade, porque a gente não quer reparar o erro cometido, porque reparar o erro cometido dá trabalho. E aí a gente prefere cair na culpa doentia. A gente fica preso ali na culpa doentia. E a culpa doentia, ela tem como pano de fundo o complexo de inferioridade e um certo narcisismo. Como assim, Paulo? Bom, em muitas situações, nós geramos uma conduta autopunitiva. Então, detectando ali que nós erramos, nos arrependemos, nós adotamos uma conduta autopunitiva sustentada por esse sentimento de culpa, é, entendendo que essa conduta autopunitiva, ela estaria pagando a nossa dívida moral, né? Então, pessoas que cometem erros e se arrependem, acabam muitas vezes por se punir. Essa é a nossa conduta dentro da nossa imaturidade. Acreditando que, no fundo, elas não merecem uma vida melhor, não merecem uma vida feliz, uma vida plena, e aí nós acabamos nos punindo pela consciência de culpa que nos visita a alma, de forma consciente ou inconsciente. E aí nós ficamos presos ali, nesse complexo de inferioridade, nesse martírio, acreditando que a gente merece isso. Então a gente rola no espinho, a gente se lamenta e a gente não se reergue perante essas questões. Nós ficamos ali presos, acreditando que esse sofrimento escolhido, essa doença, ou até mesmo a depressão, que nós vamos falar daqui a pouco, é o lenitivo para a nossa culpa, para o nosso erro cometido. Mas o que a gente não percebe e demora a compreender, que a dor que nós escolhemos para nós, ela não resolve o nosso problema moral, porque o mal está lá para ser reparado. Então nós só vamos adoecer. E nós acreditamos que a doença, ela vai nos libertar e não nos liberta. Ela só faz com que a gente sofra. Então nós ficamos presos muitas vezes nesse vitimismo, nesse complexo de inferioridade, achando que a gente merece essa punição, né? E aí a gente não vai para frente. E muitas vezes o indivíduo permanece preso nessa culpa doentia, porque sofrendo, ele acredita que está se liberando de reparar o erro praticado. Então, nós elegemos para nós doenças psicossomáticas, doenças autoimunes, processos dolorosos, como o câncer, como a depressão. Não é consciente. Ninguém escolhe, eu quero escolher isso aqui. Não, é um processo inconsciente, diante da nossa imaturidade. Então, vejo que a culpa, ela está na base de muitos processos depressivos, tá? E também, no caso das obsessões, o indivíduo aceita o processo obsessivo porque ele acredita que aquele constrangimento que ele está sentindo pelo espírito ali, ele está se libertando, né? E ele não faz aquilo que é necessário para ele se libertar da obsessão, que é ele se transformar moralmente, se transformar em alguém melhor, elevar o seu padrão evolutivo. Então, a gente fica preso, né, acreditando que merece sofrer para reparar o erro. Porque a problemática da obsessão, ela está mais no obsidiado do que no obsessor, né? Porque se o obsidiado ele se torna melhor, daí o obsessor não consegue atingi-lo, né? Então, nós deveríamos repensar o trabalho de desobsessão, né? Quem é que a gente tem que doutrinar ou esclarecer? O espírito ou o encarnado? Porque às vezes o encarnado nem no centro espírita aparece. E a gente está lá, colocando o nome da pessoa no livro, aí o espírito vem, a gente conversa com o espírito, e o espírito faz todo aquele processo que nós conhecemos das reuniões mediúnicas, e aí nós vamos levando essa questão, né? Então vejo que é uma atitude imatura nossa. Então no livro Conflitos Existenciais, a Joana vai falar sobre isso, né? O indivíduo, ele experimenta uma angústia terrível e procura o recurso da autopunição como um mecanismo libertador para sua consciência, responsável pelo erro cometido, que ninguém conhece, mas ele conhece, ele sabe, né? E isso o atormenta. Então, veja que interessante esse processo. Esse é o processo do complexo de inferioridade. Mas toda a culpa, ela também é narcisista. Por quê? Porque atrás dessa tem o orgulho, um certo perfeccionismo, que é uma máscara, um processo de compensação do nosso complexo de inferioridade.
né? Então, o indivíduo, ele acredita que ele não pode errar. Então, ele tem uma cobrança muito grande com ele mesmo. Então, ele se cobra demais e também cobra os outros. E aí, quando o indivíduo erra, ele se frustra, ele fica com raiva, e apesar do arrependimento, ele não quer se responsabilizar e nem reparar. E aí ele fica preso nessa culpa doentia. E muitas vezes essa culpa doentia pelo narcisismo faz com que o indivíduo se deprima. Muitas vezes essa culpa, ela é tão gigante diante dos equívocos que a pessoa acredita que não pode errar, que ela também se mata. Ela também vai para o suicídio. Às vezes nem entra na depressão, ele vai direto, ele pula etapa, né? E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Então, a culpa é tão grande, é tão imensa por processos educativos, pela cultura, que o indivíduo acredita que falhou absurdamente, que ele é uma vergonha para a família, que ele é uma vergonha para a sociedade, né? E ele não sabe lidar com a frustração. Então, ele vai e tira a sua vida. Então, vejam que a culpa, ela está no cerne de muitos problemas, como a ansiedade, como a depressão e como o próprio suicídio, né? E a outra culpa, que é a culpa terapêutica, ela está pautada nisso. Erramos, nos arrependemos, nos responsabilizamos. A partir do instante que nós nos responsabilizamos, nós estamos na culpa terapêutica, ou seja, porque nós estamos entendendo que precisamos reparar. E a reparação, de novo, é feita com a nossa consciência. Então, é esse processo de expiar, que é o constrangimento moral e físico que às vezes nós sentimos, de olhar aquilo e experimentar ali uma certa vergonha, um certo constrangimento, porque a gente acreditava que já estava bem com aquilo, enfim, que é exatamente a proposta do Kardec, lá no livro Céu e Inferno, quando ele vai falar do Código Penal da Vida Futura. Arrependimento, expiação e reparação, que é exatamente o que a Joana está falando. Erro, né? Arrependimento, responsabilidade, né? E aí nós nos responsabilizamos e caímos ali no processo de expiação, que é esse constrangimento que nós vamos passar e depois partir para a reparação, que é com a nossa própria consciência. E aí nós nos colocamos à disposição da vida para que nós possamos reparar. Ou seja, é preciso fazer o bem para anular o mal que nós fizemos, né? E aí, nesse contexto, né, como nós falamos, a culpa ela pode gerar os processos depressivos, né? O que é a depressão? Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior, ela vai nos falar que a depressão é uma prova muito difícil para o espírito, mas que nós temos que ter coragem para enfrentá-la. E aí nós precisamos recorrer, né, à medicina, nós precisamos recorrer à doutrina espírita. Nós temos aí diversas ferramentas para que nós possamos recorrer para superar, para suportar o processo depressivo, né? No livro Plenitude, onde a Joana fala muito a respeito do sofrimento, ela vai dizer lá que o indivíduo, quando ele se frustra e ele não consegue lidar ali com essas dificuldades, ele pode experimentar, né, momentos de muita raiva e se deprimir e, de certa maneira, vai acabar fugindo da vida ou vai se atirar numa rebeldia contra a vida e também contra os seus valores. Então, ela vai nos dizer que é importante que nós nos conscientizemos do erro, né, para que nós não deixemos que esse erro ele fique soterrado lá no nosso inconsciente, porque se a culpa fica lá no nosso inconsciente fazendo barulho, o inconsciente devolve essa culpa, devolve esses processos de uma forma muito perversa contra tudo e contra todos. É quando nós caímos numa ansiedade, é quando nós caímos num pânico, é quando nós caímos numa depressão, né? A depressão, né, segundo a medicina, segundo a Organização Mundial de Saúde, é esse transtorno mental comum a todos nós, que é caracterizado ali por um desinteresse pela vida, uma tristeza, uma dificuldade em sentir prazer, né, uma oscilação de sentimentos de culpa, de autoestima baixa, distúrbios do sono, distúrbios do apetite, cansaço, falta de concentração. E a depressão, ela pode ser um processo de longa duração, às vezes ela dura a vida toda, né?
na sua forma mais grave, ela pode levar ao suicídio, né? E é óbvio que os casos de depressão, eles precisam ser tratados com medicamentos, né? E as pessoas precisam buscar aí o tratamento profissional. Então, é um distúrbio, perdão, um distúrbio que tem que ser tratado por especialistas, né? E nós vemos aí na problemática da depressão milhões de pessoas no nosso planeta, né? A depressão, ela também não tem idade, né? Ela vai afetar crianças, ela vai afetar adolescentes, né? Hoje nós vemos aí a depressão, a ansiedade atingindo grande parcela dos jovens, porque os jovens têm dificuldade em lidar com a depressão, né? Estima-se que hoje mais de 400 milhões de pessoas estão deprimidas no mundo, né? Existe uma classificação internacional, né, o Código Internacional de Doenças, né, que vai classificar a depressão, aí, os episódios depressivos, com número e gravidade, trazendo a depressão aí com episódios leves, moderados e os episódios mais graves, né? Para a doutrina espírita, a Joana de Anjos, no livro Iluminação Interior, vai nos dizer que o causador é sempre o espírito desse transtorno martirizante. Então, cabe ao espírito, propriamente dito, a responsabilidade de reverter o quadro, né? E, para isso, nós precisamos do esforço, da vontade, né? Aliando aí os processos, os recursos valiosos que nós conhecemos, como a oração, o passe, a ação no bem, né? A compreensão do que é a depressão na nossa vida. Então, a Joana vai nos dizer que a depressão é um processo que vem para fazer um convite. Ou seja, existem processos inconscientes em nós mal resolvidos. Então, como é que o espírito ele resolve essa problemática? Ele faz com que nós adoeçamos para que a doença nos cure. Olha que coisa interessante. É por isso que o Hipócrates vai dizer que não existem doenças, existem doentes. Então, adoecemos para que nós possamos curar a nossa alma. Porque o corpo físico, nosso psiquismo, ele é apenas um escoadouro daquilo que está na nossa essência, na essência do espírito. Então, veja que a depressão, ela não é só tristeza, tá? A tristeza é um componente da depressão. Uma grande tristeza, claro, ela pode contribuir muito para que nós caiamos na depressão, mas geralmente ela não está sozinha. Porque ali na depressão também tem raiva, tem frustração, tem rebeldia e um grande vazio na alma, né? E principalmente a perda da vontade de viver. Ou seja, a pessoa não consegue mais sentir prazer nas coisas que ela sentia. Ela vai perdendo muitas vezes a força e a vontade de fazer as coisas, até a vontade de se alimentar. Muitas vezes ela é tomada por um cansaço, muitas vezes ela é tomada por uma apatia, né? E se nós analisarmos o próprio termo depressão, que vem do latim, de que significa baixar, e premere, pressionar. Então, depremere significa literalmente pressionar para baixo. Ou seja, a pessoa está para baixo, ela está no buraco. Então, existe uma queda dos níveis do humor da pessoa. Então, é uma incapacidade muito grande de sentir prazer pela vida que resulta na falta de vontade de viver, numa vontade de sumir ou de desaparecer. Mas aí que está o problema, né? Ninguém foge de si mesmo, né? E esse processo, ele vem muitas vezes acompanhado de desejos de morte, né? Por ser uma doença das emoções, muitas vezes ela não tem sinais físicos ou bioquímicos evidentes. Por causa disso, é uma doença que muitas vezes ela é incompreendida, né? Tem muito preconceito aí em torno das doenças mentais, né? Então, a pessoa deprimida, ela ouve afirmações do tipo: você não tem nada, o que você tem é frescura, né? Arruma um lote para você capinar, arruma uma casa para você limpar, arruma uma louça para você lavar. A gente ouve coisas absurdas nesse sentido, né? Deixa de frescura, faça uma viagem, que isso vai passar, vá ao shopping se distrair, né? Ou algo do tipo. O que você tem é falta de força de vontade. Ah, mas você tem tudo e fica com essa frescura de depressão. Isso é falta do que fazer. Arranja uma ocupação que tudo passa. Cadê a sua fé em Deus, né? Então veja, o problema é muito mais grave que isso.
né? E nós não podemos banalizar dessa forma uma doença que é tão séria. Então, a Joana vai nos dizer, quando pensamentos insistentes, persistentes, predominarem ali no nosso campo mental, nos convidando muitas vezes para o quartinho escuro, para a fuga dos relacionamentos, dos compromissos de qualquer ordem, precisamos vigiar e agir, porque nós estamos ali na iminência de um transtorno perigoso, né? E os sintomas, eles se apresentam. Dificuldade de sentir prazer pela vida, uma insatisfação por viver, sentimentos de tristeza, de vazio, desprezo pela vida, autodesvalorização, uma autoestima muito baixa, um negativismo, desesperança, desânimo, culpa. O mundo, ele passa a ser cinzento, né? Dificuldade de concentração, a pessoa às vezes não tem vontade nem de fazer uma prece, né? Tão grave é, né, o nível de energia, a perda de energia que ocorre na pessoa, capacidade de tomar decisões, alterações do sono, insônia, hipersonia, ou seja, a pessoa dorme demais, ou ela dorme e acorda a cada 2 horas, 3, 4 da manhã, não tem um sono repousante, alterações do apetite, redução do interesse sexual, somatizações, e aí a pessoa naturalmente se afasta do convívio social, chora, às vezes sem querer, às vezes tem alterações psicomotoras, dificuldade de andar, um peso e comportamentos suicidas, né? A depressão, claro, ela se apresenta em níveis diferentes, pode ser nível leve, moderado ou num nível mais profundo, onde, de fato, né, o nível mais grave, a pessoa ela já não dá conta mais das suas demandas e ela vai procurar, tem que procurar ajuda médica e principalmente da família, né? Ela precisa ser amparada porque às vezes ela não consegue nem levantar da cama, não consegue nem levantar para fazer as necessidades fisiológicas, né? As causas espirituais que estão por trás disso. A Joana vai nos dizer que existe ali uma falta de significado e de interesse pela vida que já acompanha esse espírito a algumas reencarnações, né? Então, existe um movimento, muitas vezes, de rebeldia, mas essa rebeldia não é esse rebelde que nós falamos, né? É da pessoa ter dificuldade de aceitar, muitas vezes, o nível provacional que ela está passando, né? É uma certa revolta contra Deus. É claro que essa revolta ela não é consciente, né? Muitas vezes ela é movida pelo orgulho, né? E às vezes ela está presa também num complexo de inferioridade, onde ela não dá conta, né? Ela não consegue sentir que ela é amada, que ela é filha de Deus, né? Que ela precisa ter um objetivo na sua vida, né? Que ela precisa ter um propósito existencial para se libertar, né, de todo esse processo que aflige, né? É claro que aqui nós vamos ter também outros fatores, os fatores físicos, os fatores externos que muitas vezes vão desencadear a depressão, né? São os famosos fatores exógenos, mas existem os fatores endógenos, né? E os fatores endógenos, eles estão muito relacionados aqui à nossa vivência espiritual, ou seja, aquilo que nós trazemos aí de outras existências. E aí os fatores exógenos, os fatores externos, podem ser, por exemplo, as perdas que nós enfrentamos na nossa vida. Então, as perdas, elas estão intimamente ligadas à depressão, né? Então, as perdas, elas podem ser do tipo de um ente querido. É claro que aqui nós estamos falando de perdas, né? Mas na doutrina espírita nós não encaramos dessa maneira, né? Então pode ser de um ente querido, uma perda financeira, de posição social, uma frustração amorosa, né? Um relacionamento que não sai ou não saiu como nós gostaríamos. Isso causa uma dor imensa no espírito, né? E é natural que a pessoa se sinta muito triste e perceba que muitas vezes aqueles planos de uma vida eles foram frustrados, né? O desemprego, o divórcio, a aposentadoria. É interessante, a aposentadoria causa depressão nas pessoas, né? Alterações hormonais, ou ainda situações nas quais a pessoa
é convidada a uma mudança em relação ao seu estado anterior. Então, isso são situações que nós vamos enfrentar no dia a dia, né? São provas que propiciam convites ao desapego, né? Mas que muitas vezes ali, dentro da nossa dificuldade, nós não damos conta de lidar com aquilo. Ou ainda, nós não conseguimos ver que nós estamos presos em algumas coisas das quais nós temos imensa dificuldade. Como, por exemplo, né, a renúncia, né, o desapego, a não posse. Porque quando eu me abalo demais pela perda de um ente querido, por exemplo, né, isso mostra que eu preciso trabalhar o meu desapego, preciso trabalhar a minha fé, a minha confiança em Deus, a minha confiança na vida, né? E aí nós vamos nos conhecendo, né? Então veja que interessante. A doença vem para mostrar que existe algo lá em nós que a gente achava que estava bem resolvido, mas não está, né? Então esses fatores externos, como as perdas, eles são os desencadeantes daquilo que está lá no espírito e que a gente não consegue lidar, né? Então, a gente vai olhando e vai percebendo essas coisas em nós, né? Então, veja, a culpa, ela vai se apresentar aí como um fator desencadeador da depressão exatamente por conta disso, né? Porque a culpa, ela vai nos pegar de tal maneira que a gente não consegue se libertar daquele problema achando que, de alguma forma, nós merecemos sofrer, achando que, de alguma forma, nós não somos merecedores da felicidade. É o complexo de inferioridade, ou é o narcisismo que nos pega, né? A depender de como nós estamos, nós ficaremos tão atormentados ali pelo sentimento da culpa que a depressão, ela se instaura, né? Então, muitas vezes, essa culpa, como dissemos, ela é inconsciente, trazemos do passado. Pode ser um processo obsessivo, que vai gerar depressão também. Mas ele pode ser um fato objetivo. Por exemplo, um aborto cometido, uma traição, a gente foi lá e traiu, e depois a gente é pego na culpa, né? Uma mentira, né? Um ato que a nossa consciência gera imoral, né? Ou antiético, né? Um fracasso, e aí nós nos culpamos, tá? Mas pode ser algo também subjetivo, ou seja, a coisa inconsciente. A gente não sabe o motivo, né? E aí a Joana vai nos dizer, essa culpa inconsciente está relacionada ao nosso passado. E aí nós precisamos refletir sobre esses pontos para que nós não adoeçamos, ou se adoecermos, procurarmos sair daquele lugar ali o mais rápido possível, né? Por quê? Porque todo o conflito depressivo, quando ele se instaura em nós, ele é um convite para o nosso crescimento, né? A gente não sabe por que que caiu ali, mas a gente caiu ali, né? A gente está ali. Bom, já que eu estou aqui, então eu preciso agora sair daqui. Então, esse conflito no qual nós entramos, ele é um convite para a mudança, né? Então, a depressão, a Joana em algum momento vai dizer que é esse apodrecer das coisas que estavam mal resolvidas dentro de nós, para que a gente possa tirar isso e retornar agora para um ponto de melhor consciência em relação à nossa vida. Muitas pessoas dizem assim: eu preciso sair dessa depressão para voltar a ser quem eu era. Não, ser quem você era te levou para a depressão, né? Então a gente precisa entender quais pensamentos, quais atitudes, quais questões nos levaram para aquele lugar, que é o buraco, que é o deprimir. Então a gente está para baixo, a gente está mal, está sem energia, precisa de ajuda, precisa de medicamento, precisa de terapia, precisa do passe, da água fluidificada, precisa de muitas coisas, até que a gente vá retomando a consciência e comece a se autoajudar, praticando aí um gesto de auto-amor. Por quê? Porque em função de estarmos presos no desamor, caímos ali naquele local. Fomos pegos. A gente não achava que ia se deprimir, mas se deprimiu. E está tudo bem. Porque isso faz parte da vida. A Joana vai dizer, em algum momento, todos nós iremos nos deprimir.
Uma depressão leve, uma depressão moderada ou uma depressão profunda. Não sabemos, né? Porque depende daquilo que vai acontecer conosco. De repente, a gente acha que sabe lidar bem com a morte. E aí, quando morre alguém próximo a nós, é uma dor tão profunda que a gente perde a vontade de viver. Então, todos nós estamos sujeitos a essas questões. Então, é um mecanismo natural da vida que faz com que a gente possa refletir sobre essas questões, né? E aí, a depressão tem uma relação muito profunda com o suicídio, né? O suicídio é um tema bastante extenso, né, que poderíamos falar por muito tempo aqui, né? Mas, falando aqui rapidamente sobre esse tema, e podemos, em outro momento, falar mais sobre isso, né? Após a prece de abertura aqui, né, pelo menos, né, uma pessoa no mundo ela morreu por conta do suicídio. Isso porque a cada 40 segundos alguém no mundo interrompe a sua vida. Olha que dado fulminante esse, que faz a gente pensar. 15 mortes a cada 10 minutos. No Brasil, a cada hora, uma pessoa morre por conta do suicídio. E outras 3 tentam sem sucesso, né? Então, veja que interessante esses dados. E dentro desse contexto, existem avisos e falas que nós precisamos estar atentos. Quem fala que vai se matar, não se mata. Isso não é verdade. A pessoa só quer aparecer ou chamar atenção. É frescura. Se a pessoa quer se matar, ela vai. Não tem o que possamos fazer. Está fora de perigo, já melhorou, não vai mais tentar. E a gente precisa estar atento a isso, porque não é bem assim que funciona, né? Porque existe na alma um desespero muito grande que vai tomar conta da pessoa e nesse desespero ela comete o ato em si. Ou ainda, ela não pensa direito, não raciocina, e quando ela percebe, ela já tentou contra a própria vida, né? No Livro dos Espíritos, Kardec vai falar sobre o suicídio nas questões 943 a 957. Então ele pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que toma conta de muitos indivíduos? E os espíritos vão responder, né? Falta de fé na vida, geralmente de saciedade, né? As pessoas perderam o interesse pela vida, elas estão desmotivadas, né? E aí, na pergunta seguinte, Kardec vai indagar aos espíritos: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão. E o Kardec pergunta: ora, mas o suicídio ele não é sempre voluntário? E aí os espíritos dizem: o louco que se mata não sabe o que faz. Olha que interessante esse ponto. E as causas dos suicídios que nós podemos apontar aqui, elas estão relacionadas a, primeiro, transtornos mentais, transtorno de personalidade, esquizofrenia, de ansiedade e outros associados a drogas. E dentre esses, o que mais se destaca é o que nós acabamos de falar, a depressão, né? 97% das pessoas que tentaram ou se suicidaram apresentam um quadro psiquiátrico, né? Nós podemos falar de vários exemplos aí da nossa vida, por exemplo, Chico Anísio, que não morreu, obviamente, por suicídio, mas ele tinha um quadro de depressão muito grande, que acabou levando ao seu falecimento. Robin Williams, né, um ator muito famoso de Hollywood, que acabou ali se deprimindo e buscando o alcoolismo e depois acabou se suicidando. E tantos outros exemplos, né? E a depressão aí, como nós falamos, surge aí de diversas causas, como nós falamos, né? O outro ponto interessante relacionado ao suicídio é a culpa, da qual nós também falamos aqui no início, né? Pessoas que se cobram demais, acreditando que não podem errar e quando erram, são implacáveis na conduta, buscam a morte ali, acreditando não suportar a vergonha do ato em si, né? Países onde a honra é levada muito a sério, por exemplo, no Japão, onde quando o jovem muitas vezes não consegue passar no vestibular ou algo do tipo, ele se mata, né? Na cultura dos japoneses tinha lá o harakiri, que a pessoa tirava a sua vida por acreditar que tinha cometido um ato que deveria ser punido com a sua própria morte, né?
E o Kardec vai perguntar na questão 948, né, o suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação ruim, ele é tão repreensível como o que é levado pelo desespero? Então os espíritos respondem, ora, o suicídio não apaga a falta, né? Ao contrário, né, com ele aparecem duas no lugar de uma, né? E aí eles dizem uma coisa muito interessante. Quando o indivíduo teve a coragem de praticar o mal, ele precisa ter a mesma coragem para enfrentar as consequências e não fugir pela via do suicídio. A terceira causa é a frustração que o indivíduo enfrenta, onde ele vai sentir raiva, vai sentir rebeldia, né? E aí, nesse caso, né, a frustração vai ter como pano de fundo ali o narcisismo, que é filho do orgulho. Então, veja como o orgulho está por trás desses casos. O outro exemplo que nós poderíamos dar aqui, como caso suicídio, são os processos de vingança. Como assim vingança, Paulo? Olha, algumas pessoas querem se matar para punir aqueles que irão ficar. Então, é o egoísta que quer se vingar dos outros, né? E o último que nós poderíamos citar é o processo de obsessão. Como dizem os espíritos, muitas vezes, né, o louco ele não é responsável. E o Divaldo Pereira Franco vai nos dizer isso, que muitas vezes no processo obsessivo existe muito mais ali um assassinato do que um suicídio propriamente dito. Inclusive o próprio Divaldo tentou se matar em função ali do processo obsessivo que ele sofria, né? Quando nós assistimos o filme O Mensageiro da Paz, nós percebemos esse contexto lá. Mas veja, a causa principal de tudo isso que estamos falando, se observarmos os transtornos mentais, o orgulho e o egoísmo, os processos obsessivos, dentre outros, perceberemos que por trás de tudo isso está o vazio existencial que desperta na pessoa um sentimento de impotência perante a vida. Então as pessoas buscam preencher esse vazio com algo que gere prazer. São as compensações, que geralmente estão pautadas nas compulsões. Drogas, comidas, jogos, sexo, redes sociais, compras, né? E aí, quando isso passa, porque isso gera ali um momento de euforia, né? Aquela alegria superficial, o vazio continua lá. E o sentimento de impotência e de insatisfação pela vida, ele só aumenta. Daí vem a depressão, daí vem a ansiedade, o pânico, os transtornos mentais de forma geral, culpa, complexo de inferioridade, e a vida vai perdendo significado, né? Ou ainda, diante da inconformidade de não ser atendido pela vida, o orgulhoso e o egoísta acabam atentando contra a própria vida. Então, neste auto-engano, que é o suicídio, né, o indivíduo ele não se liberta do problema, ao contrário. Ele, como diria Leon Denis, ele passa apenas desse momento de aflição para a tortura de si mesmo, porque ele vai continuar com as dores dele lá no plano espiritual. Pior, né, sofrendo ali todos os processos que nós sabemos acerca do suicídio, né? Então, eu queria fazer uma observação aqui, já para a gente caminhar para o nosso final aqui, da nossa fala. Ouve-se muito que o suicida ele não quer matar o corpo, e sim a dor e o tormento que o acompanha, né? Nem sempre. Isso não pode ser colocado como uma regra, porque cada caso é um caso, né? Então, isso não pode ser expresso uma verdade, pois que isso se aplica aos indivíduos que estão sofrendo uma dor com a qual eles não sabem lidar. No entanto, em muitos casos, é fruto do orgulho e do egoísmo, né? Quantos casos passionais o indivíduo vai lá, mata a esposa e se mata por covardia moral? Ou vai lá e se mata para gerar uma dor na pessoa e deixa uma carta, muitas vezes culpando a pessoa. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? E as consequências são as que nós conhecemos. Sofrimentos no plano espiritual, no Vale dos Suicidas, reencarnações dolorosas de fundo expiatório, com marcas físicas, a depender do ato em si, diversas síndromes, problemas de toda a natureza, vai depender de qual região perispiritual foi afetada. Mas, né, em alguns casos, pode haver o atenuante ou questões particulares a serem avaliadas que podem aliviar ali o sofrimento ou a aprovação do indivíduo, né? Então, o resgate ele não é igual para todos, né? Então,
Por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, Jerônimo, que era um amigo de Camilo, ele se matou com um tiro no ouvido, porque a sua empresa faliu e ele deixou esposa e filhos numa situação muito difícil, né? Então ele reencarna em família rica com o propósito de não formar família. E aí ele tem que montar uma instituição para crianças órfãs. Em determinado momento ele vai à ruína financeira de novo, porque ele vai ter que passar por essa prova para ele ter que lutar com coragem, né? Então ele reencarna sem qualquer traço ali no seu psiquismo ou no seu perispírito, né? Apesar, né, de ter dado um tiro no seu ouvido, né? O Camilo também tornou-se um grande trabalhador ali no Vale dos Suicidas e após 50 anos ele reencarna para ficar cego aos 40 anos de idade. Ou seja, ele não reencarna cego. Ele tem 40 anos ali para trabalhar e ele vai desencarnar ali aos 60 anos de idade, né? Então, nesses dois casos, o resgate foi diferente. Por quê? Porque Deus é amor e ele avalia os atenuantes e as possibilidades de cada um, né? Então, como diz o ditado popular, o pecador é importante, não o pecado, né? Ou seja, o erro não é importante, mas aquele que errou, porque este pode resgatar pelo amor, ao invés de ficar preso na culpa, desenvolver uma depressão e muitas vezes buscar a saída pelo suicídio, né? E outra consequência aqui é a quebra de compromissos assumidos com tantas outras pessoas, mentores espirituais, quebra de compromissos consigo mesmo, em virtude do tipo de provação que ele escolheu, né? Então, aqui é interessante falar porque toda vez que nós, obviamente, optamos aqui pelo suicídio, nós quebramos aí uma cadeia de acontecimentos muito grande. Vocês acham que não dá trabalho para reunir esse povo todo? Pensa aí, minha avó tinha 13 irmãos, meu avô tinha 12, aí casou com um, com o outro, ele teve mais 10 filhos, e essa cadeia ela só vai aumentando exponencialmente. Então, traçar o roteiro para cada espírito, a espiritualidade, ela tem uma estatística, uma probabilidade lá fantástica, né? Então, se um de nós quebra essa cadeia, mesmo que ainda esteja pautado ali nas probabilidades, isso vai atrasar aí o nosso processo evolutivo. Tem que esperar ali 300 anos, 500 anos para de novo entrar naquele processo. E está tudo bem. É assim mesmo que funciona, né? Rafa, eu vou encerrar por aqui, né? Abrindo aí para os questionamentos, os comentários, né? Muito obrigado aí pela paciência de vocês e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Paulo. Palestra fenomenal. E nós temos diversas perguntas aqui. Então vamos ver o quanto que a gente consegue fazer devido ao tempo. A Maria Helena pergunta: existe possibilidade de, como amigo, ajudar uma pessoa em estado depressivo? Sim, claro, sempre, né? Na amizade, nós podemos ali mostrar que nós estamos à disposição da pessoa, nós estamos ali, que ela pode contar com a gente, mas aqui tem uma característica interessante, né, Rafa? Que essa relação da depressão com as relações familiares e afetivas, né? Porque dentro desse processo aí, a gente tem que mostrar para a pessoa que nós somos um braço amigo, mas nós não podemos ficar refém, muitas vezes, ali da pessoa, porque inconscientemente o depressivo ele tem como ganho primário a própria doença. E o ganho secundário é a manipulação que pode resultar dessa doença. Não é algo consciente, mas muitas vezes a pessoa que está doente, não só o depressivo, mas tantas outras doenças, né? O indivíduo ele usa aquilo ali muitas vezes para punir os familiares, muitas vezes para conseguir o que ele quer, não é algo consciente, né? Então a gente precisa aprender a lidar com isso também, né? E ela tem esse movimento, né? E muitos enquanto prazer em ficar ali, né? Então, muitas vezes o indivíduo, né, ele se coloca como um coitado. Então, como amigos, como pessoas ali esclarecidas, nós precisamos conversar com a pessoa e falar para ela, olha, eu sei o que você está passando, eu sei que não é fácil, né? E eu sei que é difícil reagir e compreender também que para a pessoa no estado depressivo é muito difícil para ela ter força para resistir. Não é algo que você fala assim, olha, vamos ali comer. A pessoa não tem vontade. Então, a gente precisa ter essa compreensão, entender que a pessoa está em dificuldade, mas também não nos submetermos a isso, ou seja, não nos tornarmos ali escravos desse processo, porque senão nós também adoecemos, né?
Conheço vários casos aí onde a pessoa em depressão, ela manipula o outro. A pessoa até diz assim, olha, quando você não está aqui, fulano fica até melhor. Né? É porque na presença daquela pessoa, a pessoa, ai meu Deus, né? E a gente, é a nossa característica ainda, né? Então, como amigo, claro, fazendo preces, orações, dando amparo afetivo, falando de Deus, falando da importância da pessoa reagir, né? Então, existem aí muitas possibilidades, mas tomar o cuidado também para que a gente não seja conivente com a pessoa, né? E compreender essa dinâmica aí que não é simples do processo depressivo, né? A pessoa não gostaria de estar lá, mas ela está. Então aí nós precisamos ser o braço amigo que vai ajudar a pessoa a sair dali. Com muito amor, com muito carinho e muita paciência. Muito bom. A Cristiane faz um comentário, ela fala que a culpa faz sentido a levar a pessoa à depressão. Não sei se você tem. Exatamente, né? Isso aí. Porque é o que nós falamos, né? O erro nos leva à consciência do erro, ao arrependimento, e se paramos aí, caímos no remorso, né? E se cairmos no remorso, nós podemos ir para a depressão, elegendo a depressão como uma punição, né, pelo nosso complexo de inferioridade, acreditando que sofrendo nós estamos resgatando. E não estamos, só estamos sofrendo. E aí nós precisamos extrair algo de bom do sofrimento, né? Ou também podemos ir para a depressão pelo nosso narcisismo, ou seja, essa cobrança muito grande que temos conosco. Eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso falhar. O que vão pensar de mim, o que vão falar de mim? E aí a pessoa entra num estado de ansiedade muito grande, e a ansiedade também é uma porta para a depressão. E a pessoa se deprime. Começa com a depressão leve, inclusive tem uma modalidade de depressão leve que é chamada distimia. O que é a distimia? Com certeza vocês conhecem alguém que é distímico. A distimia é a pessoa que é mal-humorada. É a pessoa que toda família tem um, né? Todo centro espírita tem um. A pessoa está sempre de mau humor. Bom dia. Tudo bem? Né? Tá sempre reclamando, está sempre infeliz com alguma coisa. Aquela pessoa que, né? Distímico, né? É uma depressão leve que a pessoa traz ali e é fácil de tratar. Se tu tomar um remedinho, né? Fazer uma terapia, tomar uma água benta no centro, tomar uns passes, né? Cultivar o alto amor, vai passando, né? A Lucy pergunta: se o suicídio é uma doença, por que há uma transgressão? Veja, na verdade, o suicídio ele não é uma doença, né? O suicídio é uma situação onde o indivíduo ele se encontra no nível de inconsequência muito grande, né? Como eu disse, né? Em todos os casos aqui, nós podemos olhar que no suicídio, tanto o indivíduo que vai tentando aliviar a sua dor, né? Quanto no indivíduo que é egoísta, que é orgulhoso, né? Eles estão desconectados com a vida, né? Então, em todos esses casos, nós podemos certamente afirmar que todos que buscaram suicídio estavam, de certa forma, enfermos da alma, tá? Mas aqui, ele é uma transgressão, né? Porque só Deus, conforme os Espíritos dizem, pode tirar a vida. Toda vez que nós atentamos contra a nossa própria vida, nós estamos transgredindo as leis de Deus que estão lá escritas na nossa consciência. Ou seja, as provações, elas são dadas para que a gente possa superá-las, né? E toda vez que nós optamos pelo suicídio, né, nós estamos tentando fugir, né, do enfrentamento dessas dificuldades. Mas, como eu disse, né, é uma transgressão às leis de Deus, tá? Mas ela tem atenuantes, né? Porque Deus é amor, né? E a depender do caso, como no processo obsessivo, há atenuantes. No processo de depressão, no processo de loucura, há atenuantes, né? E até no resgate também, como eu disse aqui, citando o caso do Jerônimo, porque a espiritualidade, ela olha ali quais as possibilidades desse indivíduo.
Se é um indivíduo muito inteligente, se ele tem possibilidades espirituais, por que esse indivíduo precisa nascer, por exemplo, com o cérebro deformado, né? Com algum problema mental? Vamos aproveitar a inteligência dele. E aí coloca a aprovação para ele naquele nível de dificuldade que ele não conseguiu superar lá atrás. Então, toda vez que nós tentamos fugir e desistimos da vida, nós estamos causando aí uma transgressão às leis divinas, que nos deu a vida, né, para que nós possamos evoluir. Aí a gente foge do compromisso. Então, nós estamos deixando o nosso compromisso de lado. O que é natural na evolução do espírito, né? Quem de nós poderá dizer que lá no nosso passado espiritual nunca estivemos aí nesse processo? Importante falar aqui também, Rafa, né? Eu não comentei na minha fala, mas vou aproveitar agora, que não é só o suicídio direto que é o responsável pelas nossas dificuldades. Vale lembrar aqui que o André Luiz, ele cometeu suicídio indireto, né? Ele foi para o mundo espiritual e como que o chamavam lá? Suicida. E ele ficava assustado, porque ele falava, mas eu não me matei, eu não me matei. Por quê? Porque o suicídio indireto, todos nós também o praticamos, né? Guardando mágoas, guardando ódio, né? Ficando presos aí em diversas situações, né? Então, veja, o suicídio indireto está relacionado à nossa falta de disciplina perante a vida. Comer mal, beber em excesso, drogas, dormir demais, dormir de menos, os vícios em geral, né? E aí, o André Luiz é um exemplo clássico disso, né? Na questão 952, Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta lá, né, o homem que se deixa levar pelas paixões comete suicídio? Resposta, é um suicídio moral, tá? E aí os espíritos vão falar, o homem é duplamente culpado, porque há nele falta de coragem e bestialidade, né? E além disso, o esquecimento de Deus. E aí complementando a pergunta aí da pessoa, né? A pessoa está de mal com Deus, né? Ela, né, está num sentimento ali de revolta contra a divindade. Então ela não aceita a aprovação, ela não consegue dar conta do seu processo, né? Então há no indivíduo falta de coragem moral, né? E lá no céu e inferno, Kardec também vai nos falar, né? O suicídio, ele não é só o ato voluntário que produz a morte imediatamente. Ele consiste em tudo que se faz com conhecimento de causa e que pode apressar prematuramente, né, o esgotamento das nossas forças vitais, né? Então, é importante que a gente pense também nessas questões para não achar que é só o ato deliberado em si, porque muitas vezes nós somos suicidas indiretos. Obrigado. Devido ao tempo, a gente vai fazer mais uma perguntinha, mas aí depois a gente manda as perguntas para você e se você puder responder, a gente repassa para as pessoas que puseram aqui no chat. Então, a última pergunta vai ser a da Gil. Ela faz, a depressão pode ser um processo de prova ou expiação? Caso sim, em que casos? Veja, nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Então, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, de forma simples, tudo é prova, né? A depressão em si, quando ela se instaura, ela passa a ser uma prova para o indivíduo, em qualquer caso, né? Porque se ela chegou, agora é o momento do enfrentamento. Então, na depressão, é que nós vamos ter que aurir as forças morais, físicas, espirituais, para sair do buraco. Isso é uma aprovação. Porque eu posso desistir, né? Eu posso desistir e deixar o processo se instaurar, e aí a doença vai se apresentando em outros aspectos somáticos, né? Outros processos mentais, outros processos físicos, e eu posso acabar desencarnando, né? Então, ela passa a ser uma aprovação, como a própria Joana de Anjos vai nos dizer, onde a gente tem que lutar ali, né, contra os nossos pensamentos, como ela diz, quando a ideia começa a se instaurar, quando a gente começa a ter aquele desejo do quartinho escuro, de querer dormir demais, começa a vigiar e orar, como disse Jesus, né, para que a gente perceba em que faixa nós estamos vibrando e quais são as provações,
né, que a gente não deu conta, que nos levaram para essa outra provação, né? Então, ainda que seja uma expiação, né, ou seja, as dificuldades que foram colocadas no nosso caminho, que a gente não possa sair, é a aprovação, né? Então, voltando, toda expiação pela qual nós passamos, seja ela de ordem mental, ou de ordem física, ou de ordem moral, financeira, não importa, né? Isso se apresenta para nós para que nós possamos superar aquilo ali, e a depressão ela vem como a resultante da nossa dificuldade de lidar com as provas que foram colocadas no nosso caminho. E passa a ser também mais uma prova para a gente superar, para a gente não se entregar, para a gente trabalhar a nossa fé, a nossa confiança na vida e entendermos qual é o convite que tem ali para a gente nesse momento, né? Porque se ela chegou, é porque é necessário para nós. No livro Psicologia da Gratidão, a Joana vai falar disso, né? Que nós temos 3 níveis de gratidão. Primeiro, agradecer o bem que nos chega, agradecer o mal que não nos chega e agradecer o mal que nos chega. Porque se ele chegou, ele é necessário para a nossa transformação, ele é necessário para a nossa reflexão. Eu não vou me estender muito aqui, Rafa, por conta do tempo, tá? Para respeitar o horário de vocês. Tá ótimo, Paulo. Muitíssimo obrigado pela palestra e por todas as respostas às perguntas que vieram aqui. Como eu falei, eu vou depois mandar para a Kimi todas as perguntas e, se o Paulo puder, ele responde, a gente repassa a quem fez. Na próxima semana, no dia 16 de abril, nós teremos a Luziene Bahia, que virá aqui na nossa sala, e ela falará sobre a vida como fruto de nossas escolhas. Então, Paulo, em nome do Blossom, a gente gostaria de agradecer muito pelo seu tempo, ainda mais sendo aí mais tarde no Brasil, por tantas reflexões muito bem postas aqui. Já tem muita gente no chat agradecendo demais por isso. E, se puder, por favor, a gente gostaria que você fizesse quaisquer considerações finais e a nossa prece de encerramento. Ok, Rafa, eu que agradeço aqui muitíssimo a compreensão de vocês. Não quero esgotar o assunto aqui, como eu disse, cada tema, cada tópico que nós falamos aqui é motivo para muitas reflexões, muitos seminários, muitos livros, muitas palestras, né? É apenas uma reflexão e espero que vocês tenham ficado com muitas dúvidas, para que vocês possam correr atrás e ler e sanar. E gostaria de recomendar um livro aqui muito interessante da Joana, Rafa, que se chama Contribuições de Joana de Ângeles para Análise dos Transtornos Mentais. Então, aqui nós encontramos ansiedade, pânico, depressão, transtornos bipolares, de todo tipo, né? Um livro sensacional, né? E tem uma bibliografia também no final que vai trazer outros livros para consulta, né? Então, excelente livro para quem quer se aprofundar um pouco mais nessas questões, tá? E como considerações finais aqui, gostaria de lembrar o André Luiz, que numa mensagem que se chama Texto Antidepressivo, ele vai dizer assim: quando você se observar à beira do desânimo, acelera o passo para frente, não se permita parar. Ore, peça a Deus mais luz para você vencer as suas sombras. Faça algo de bom, além do cansaço no qual você se encontra. Leia uma página edificante de um livro que auxilie o seu raciocínio na mudança construtiva de ideias, né? Tente contato de pessoas, não se isole, né? Busque a conversação útil das pessoas amigas que de alguma forma vão melhorar o seu clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras, instruções que enobreçam os seus pensamentos. Preste um favor a alguém, seja útil, né? Não deixe para depois essa questão. Visite um enfermo, buscando reconfortar ali aqueles que atravessam também dificuldades, às vezes maiores que as nossas, né? Atenda às tarefas que nos esperam na casa espírita, na família, e guarde a convicção de que todos nós estamos caminhando para a frente, apesar das dificuldades, né? Por meio de problemas e lutas da depressão, nós estamos também adquirindo experiência, né? Porque também não é fácil lidar com as nossas encrencas, né? E a vida, ela vai concordar com essas pausas de refazimento das nossas forças, que é o nosso adoecimento. Mas nós não podemos nos acomodar com a inércia em momento algum, né? Então vamos confiar em Deus, né? E nesse instante peço que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nos ampare, nos proteja, agradecendo sempre, mestre, pela bênção da vida, do aprendizado,
pelas reflexões salutares da noite de hoje, pela inspiração divina, pelo amparo espiritual, a todos os nossos irmãos que estão aqui, rogando também a extensão das tuas bênçãos aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, a todos os nossos irmãos do Blossom, do Allan Kardec Fellowship Society, de todas as casas espíritas dos Estados Unidos, do mundo como um todo, e que a tua bondade, Mestre, sempre, por acréscimo de misericórdia, abençoe e ampare a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.